pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Alto Astral. E hoje nós vamos conversar com uma assistente social de São José do Rio Preto, Marta Rosana de Souza. Seja bem-vinda, Marta, tudo bem? Boa noite, Luiz, tudo bem e você? Obrigada pelo convite, primeiramente. Marta, fala um pouco da sua formação, de como você trabalha, como é a sua rotina de trabalho. Eu sou assistente social, né? Já há 3 décadas e atualmente eu trabalho na Vara da Infância e Juventude há 7 anos e minha rotina de trabalho a Vara da Infância e Juventude, ela trabalha com crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violação do direito. E aí, dentro desse sistema, a gente, então, trabalha tanto atendendo as famílias, as crianças, né, que estão vivendo alguma situação de violência ou de maltrato, algum outro tipo de dificuldade. E também trabalhamos com os casais que procuram a Vara da Infância e da Adolescência e Juventude para poder adotar, né? Então, trabalhamos basicamente fazendo as avaliações. No caso, eu, como assistente social, faço avaliação social das situações, de todas as situações, para apresentar um laudo para o juiz. Trabalho sempre em dupla com psicólogo. Marta, nós vamos falar, então, nesse tema, sobre controle da natalidade. Na sua opinião, né, isso é realmente necessário dentro da sua experiência? Como que você vê essa questão do controle de natalidade? Bom, existe controle de natalidade e existe planejamento familiar, né? Que, de certo modo, é uma maneira de controle, mas digamos que o controle de natalidade ele é uma expressão que coloca assim, um pouco mais de rigidez, né? De controlar, por exemplo, em alguns países que são raros, mas que estabelece. Cada família não pode ter mais que, sei lá, um filho, 2 filhos. No Brasil, né, o que tem vigência é planejamento familiar, que dá mais liberdade, as famílias têm a liberdade de escolher o número de filhos que elas querem ter, né? E eu acho que foi um processo já necessário, o planejamento familiar em si, né? Porque dentro da história disso, né, do planejamento, não existiam antigamente métodos contraceptivos, né? As pessoas não sabiam como se prevenir, né? E aí poderiam ter inúmeros filhos mesmo. Mas existe todo um planejamento, todo o governo federal, não o governo, existe política nacional, lei federal, né? Que através do SUS, que é previsto em lei, independente então de que governo federal esteja em vigência, né, está previsto o planejamento familiar que as pessoas têm acesso, inclusive, a métodos contraceptivos gratuitos. Então, eu entendo que continua sendo importante, nessa linha de planejamento familiar, você trabalha a questão da prevenção, de orientação, por exemplo, para adolescentes, né? Trabalha a questão de doenças sexualmente transmissíveis, ele é bem abrangente. Mas a realidade que a gente vive, eu estou no estado de São Paulo, mas acho que isso não é uma realidade só do estado, né? Pode ser que alguns estados mais ou menos, mas você já tem um número bem reduzido de crianças na família, né? De filhos e filhas. Então, é um processo que já veio no longo da história e hoje é muito comum que as pessoas tenham 3 filhos, 2, né? 4. Então, mesmo nas camadas mais populares, que são as que eu trabalho, né? Não só, porque não são só as famílias mais carentes que procuram a vara da infância ou que tem que ter alguma intervenção, mas já não existe, já é raro, sabe, Luiz, você encontrar famílias com um número muito grande de filhos, né? Você encontra ainda família que tem 5 filhos, que tem 6, mas não é uma grande maioria, porque o sistema de saúde ele está organizado de uma forma que você tem leis específicas que, por exemplo, a pessoa tem 24 anos de idade e já teve 3 filhos, né? Então ela pode optar por passar por uma cirurgia de laqueadura que ela não vai ter mais filhos.
Então, ela já vai sendo orientada nesse sentido. E já tem uma questão cultural, né, das mulheres e dos homens e da sociedade toda, ter menos filhos diante desse contexto social que a gente vive. Então, pensando assim, controle mesmo de natalidade, eu acho desnecessário que se existisse alguma coisa que obrigasse a não poder ter mais que determinada quantidade de filhos, porque o planejamento familiar ele já demonstrou no decorrer da história que tem sido suficiente. Tinha uma fala antigamente que a gente ouvia muito no trabalho social, e às vezes a gente até caía dependendo da demanda que estava lidando, do estresse que estava lidando, daquilo que vai causando, de falar, nossa, por que tem tantos filhos se não dá conta, né? Mas isso já mudou muito, na realidade isso mudou muito, né? Assim, é muito difícil. Eu atendi esses dias uma pessoa que tinha muitos filhos, né? E que até me surpreendeu. Devia ter 7, 8 filhos, era nova até, estava tendo sérias dificuldades de lidar com todos os filhos, mas é uma coisa raríssima, raríssima. E aí, quando você pega com 5 filhos, 6 filhos também, já é uma quantidade muito menor. Os problemas que a gente vai vivendo hoje, eles acontecem em famílias que têm 2 filhos, 3 filhos, um único filho, pode acontecer. Então, na minha opinião, o controle não. Agora, o planejamento familiar, a educação, né, da sociedade, né, não só de mulheres, né, é importante, porque a gestação de um filho não é uma coisa que pertence exclusivamente a uma mulher, né? Precisa de uma mulher e um homem para gestar um filho. Então, tem que ser uma responsabilidade, né, dos dois, né, dos dois gêneros, masculino e feminino, né? Tanto os homens precisam pensar na questão da quantidade de filhos que vão ter, né, daquilo que vai dar conta para exercer de fato a paternidade, como as mulheres também, né? E existe orientação dos dois lados, existe métodos contraceptivos aí, ou preventivos, né, do uso dos dois lados. Então, o planejamento familiar, ele é importante, ele é necessário, mas ele já é muito difundido. Dificilmente você vai encontrar hoje alguém que não saiba que exista um anticoncepcional. Eles são distribuídos na rede pública gratuitamente para aquelas famílias que não podem comprar, né? Camisinha, né? Que é aí para o homem tem camisinha feminina. Então tem injeções que a pessoa toma uma vez no mês, para não ter tem uma diversidade grande. Então a gente avançou muito, né, na sociedade com relação a isso. Precisa continuar a parte educativa, né? Sempre, principalmente com adolescentes, né? Que são mais imaturos e às vezes acabam se envolvendo nessas relações, nesses relacionamentos que não têm muito cuidado de prevenção. A própria sociedade já tá bem consciente, pelo menos na nossa região, né, Marta? E a gente vê os jovens casais hoje, é um filho e muitos talvez não querem ter, né, filhos. Mas você vê em pessoas com menos esclarecimento, elas têm um, têm dois, têm três, e aí, no caso das adolescentes, né, que aí tem um filho, aí quem cuida é a avó, a mãe, né? Então fica aquela família, já começa, que eu já penso que já é dentro do seu caso, aquelas famílias menos, mais desestruturadas, né? Onde que não tem a presença da família como o pai e a mãe, o pai não assume, aí quem assume são as avós, então tem muito isso, né, dentro dessa questão desses planejamentos, dessa orientação dos menores, né? Sim, super importante, super E, importante. e essa disfunção, você acha que tem um responsável, tipo a Por mídia, essa, com essa valorização da sensualidade, dessa falta de compromisso que tem, acha até bonito ficar com um, com dois, com três, e sem esse compromisso, né? Você acha que a mídia, que a sociedade tem uma responsabilidade nesse processo? eu nem diria assim,
a mídia em si, né? Eu acho que a mídia ela ajuda e acaba propagando aquilo que a vida também, que as pessoas vão exercendo no seu dia a dia, né? Na sua vida. Eu acho que existe uma mudança cultural, um processo de mudança na sociedade, que, por exemplo, se antes você minha mãe super idosa, né? Então antigamente, namorar tinha que pedir para os pais, tinha que só podia sentar, não podia nem tocar na mão, e essas coisas elas foram se modificando no decorrer do tempo, até porque muitas delas não eram boas, né? Você promoveu um casamento sem amor, né? Antigamente você tinha um casamento que era arranjado, então não tinha que ter a paixão, o vínculo, gostar do outro, e isso trazia também muitas dificuldades no decorrer do casamento, como as infidelidades, né, a violência doméstica, a humilhação do outro, e você tinha que se manter naquele casamento. Então, assim, tem processos que vão mudando culturalmente, né, que não necessariamente é. Mas eu acho que existe uma influência muito grande da sociedade, por exemplo, eu estava assistindo os programas de bebezinhos, né? De bebezinhos. Eu tenho uma mãe que tem Alzheimer e uma das coisas que a gente lida com ela é colocar vídeos de criança, que ela sempre gostou muito de criança, de bebê, e aí você vê criança de 2, 3 anos, principalmente nos Estados Unidos, que é o programa que a gente vê, que as pessoas estão lá andando de carro. Antigamente você comprava uma motoquinha colorida, né? Vermelha, azul, bem infantil. Agora pega um carrinho infantil que imita um carro de adulto, né? Você pega essa moda da mãe se vestir com uma roupa, mãe e filha com a roupa igualzinha, né? Então, assim, cadê a diferença daquilo que eu sou a mãe, eu sou o adulto, o outro é a criança, né? Então, começa mesmo a se reproduzir algumas coisas na sociedade, muitas vezes estimulada pelo próprio consumo, né? Uma coisa assim, eu acho que muito vinculada à economia, o consumo. Você começa a achar um nicho de vender coisas, né? Então, você fica inventando coisas, inventando moda, então fica adultizando a criança, né? E aí então você começa a adultizar uma criança de 4 aninhos, né? Colocar uma roupinha de adulto, né? Que isso já vem há muito tempo, né? A criança que usa roupinhas que parece um adulto, não é mais a roupa da criança, né? E aí você vai antecipando as etapas, né? Quando está lá com 9 anos, 10, começa a usar as próprias mães, pais e as lojas, e às vezes não tem nem alternativa de você comprar uma roupa diferente, então começa a estar ali adultizando a criança, adultizando na pré-adolescência, na adolescência, né? Vai sexualizando, né? Então, assim, não é só uma iniciativa da mãe, né? Ou é uma coisa que ela vai sendo meio globalizada. E isso é péssimo. Então, aí você vai pegar depois uma adolescente, que ela também, né? Aí você reproduz muita coisa na mídia. É um filme que vai sexualizar mais, né? Crianças assim mais novas, a própria moda, os diálogos, assim, é uma coisa muito difundida na sociedade, né? Que vai fazendo com que muito adolescente vai ficando mais precoce. Embora a gente nunca pode perder as referências da história da sociedade, porque ainda existem países no mundo que 12 anos casa, está pronta para casar, né? No passado, uma mulher que se casava com 20 anos, ela estava velha, então fazia 15 anos, 16, era hora de namorar, de casar. Então, a gente nunca pode perder esses movimentos. É difícil achar um culpado, né? Apontar é a mídia, é a família, é não sei o quê, é a escola. Não. Você vai tendo todo o contexto cultural que vai alterando e infelizmente, eu acho que muitas vezes, para fomentar a economia, muitas pessoas às vezes não pensam naquilo que vai causar no efeito do outro, né? O que importa é vender. Então, você começa com isso a vender maquiagem para criança. Legal, achei um livro, vamos vender. Então, você vai fazendo um monte de maquiagem de coisas que vai adultizando as crianças. Eu fiquei impressionada agora, fica vendo, era uma Hilux. Tipo, bebês agora, você compra um carrinho que imita uma Hilux de adulto, com motorzinho. Você bota uma criança que ela, às vezes, está dormindo até caído no carrinho que dorme, os pais deixam para filmar.
Então, é óbvio, né, que essa criança, quando ela tiver 10 anos de idade, ela já quer dirigir o carro do pai, né? Ela já vai crescendo com umas ambições, assim, vai adultizando muito a infância. E aí vai indo, sim, para a sexualização, seja através da música, da dança sensual, né, de tudo, da Sabe o que eu letra. estou lembrando aqui? É assim, porque eu vejo que isso não é um movimento orgânico, natural. De muito tempo atrás, tinha uma novela, que eu não vou lembrar o nome, não vou mesmo, mas eu sei que era um diálogo entre a Renata Sorrah e a filha, tinha os 15 anos, que era Cláudia Abreu. E ela namorava o Rodrigo Santoro. Olha, é tempo, hein? É tempo, Todos os artistas aí. é tempo. É, Aí a Cláudia Abreu tinha 15 anos e ela estava numa dúvida tremenda. Eu falei assim, mãe, o meu namorado está querendo que eu transo e eu estou insegura, como é que eu faço, tal. E aí a Renata, conselho da mãe, falou assim, transa, o que você vai perder? É uma experiência a mais, né? Não sei o que tem. E a menina ficou meio insegura assim, tá, beleza. Isso na novela das 8. E aí eu pensei comigo, né? Aí você vê uma menina lá no interior de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, do Nordeste, vê uma conversa dessa, né? Uma mãe bem-sucedida, morando num apartamento na beira da praia, dando um conselho dessa para a filha dela. E ela, e olha para a mãe dela, uma pessoa não tão bem esclarecida, não tão bem sucedida, né? Com esses valores bem, né? Não, você não pode namorar, esse namorar não pode só pegar na mão, sem beijo, dentro de casa, respeitando. Aí ela olha só, minha mãe é antiquada, mal sucedida, velha, e agora a outra lá, ricona, bem sucedida, tal, tá dando conselho, transa. Então, eu penso que esse movimento, ele não é tão orgânico assim. Sempre tem, assim, vai normalizando certas ações, certas atitudes na infância, né? E aí a gente vai vendo o que está acontecendo hoje em dia, né? O que você acha sobre essa eu acho, naturalização? eu acho que a humanidade, né, o ser humano e a maneira que a gente vive é muito dinâmica. Então, ora é de um jeito, tipo assim, se lá no passado uma criança estava vestida, como você falou, com uma roupa de adulto, aí 100 anos depois ela estava vestida com roupa extremamente infantil, né? Teve na história um período que, sei lá, uma menina de 14, 15 anos tinha que usar uma roupa mais parecendo com uma roupa de criança do que com uma roupa de adulto, né? Então, mas é uma coisa que ela é muito dinâmica, vai alterando. Na minha opinião, existem forças maiores, né, poderes maiores que vão ditando as regras de algum modo, e aí todo mundo vai indo, vai entrando no jogo, né? Porque eu também assisti a Lagoa Azul, que era um filme hollywoodiano de grande sucesso, que a menina é adolescente e descobre a sexualidade no filme e várias coisas foram acontecendo, né? Eu acho que é um desafio muito grande você, nos pais e para as mães, estarem antenados ao seu tempo e ver como é que você vai lidar com a educação dos seus filhos dentro daquilo que está dado. Né? Não adianta, por exemplo, atualmente eu vou evitar de falar sobre sexualidade com um adolescente de 15 anos e que ela vai descobrir e já sabe de algum modo, que vai aprender com os amigos na escola, vai conversar sobre isso, porque é uma fase que para as meninas e para os meninos já tem mudança hormonal, então tem coisas que em alguma época não se sabia, a medicina ainda não tinha chego a descobrir determinadas coisas e que hoje se sabe, né? Então não se admitia, se reprimia de um modo ou de outro, mas hoje se sabe, mas, por exemplo, gravidez na adolescência sempre teve, né? Desde a época lá do sítio, ou porque era consentido, uma menina de 12, 13 anos se casar, 14 anos se casar, então com 14 anos ela fazia sexo, ela engravidava, ela
Então fica mudando conforme as fases que vão passando na vida, o próprio período da história. Não é, né, uma sequência. Agora, eu acho que cabe muito esse desafio de que tudo que está colocado na mídia, por exemplo, numa novela, numa atividade de lazer, né, cabe muito aos pais educarem em casa e conversarem sobre e mostrar os desafios e as responsabilidades de você ter um filho na adolescência, né? Daquilo, qual é o teu projeto de vida, né? Trabalhar com o projeto de vida dos próprios filhos para que vão entendendo, né? Os meninos e as meninas irem entendendo qual é a perspectiva que ele tem para o futuro, o que ele quer para a vida. Você quer virar pai e ter que largar a mão dos seus estudos e de tudo para trabalhar, para sustentar uma criança, uma filha também, ou você quer ir mais além, né, estudar mais, ter o seu trabalho, né, conseguir ter algum tipo de independência, né? E até no sentido inverso disso, Luiz, a gente vê o que muitos adultos que também querem estender demais a juventude, ou porque quer estender para o lazer, ou porque também tem muito essa coisa assim de preciso conseguir minha independência financeira, então eu preciso estudar muito, eu preciso aproveitar muito minha vida de solteiro, não só de lazer, mas assim de cultura, de viagem, de não sei o quê, de desenvolvimento de carreira, né? E que também não vão ter filhos tão cedo, né? Que depois querem e às vezes têm dificuldade. Então você tem os dois lados, né? Para ver como que é tudo muito, muito dinâmico mesmo, né? Então, assim, eu nem consigo fazer um julgamento com relação a essa cena na novela em determinado período, mas eu entendo, né, que quando isso bate numa família, que a cultura dela é diferente, isso gera um impacto muito grande, né? Mas não, ao mesmo tempo, não sou contrária a uma família que vai educar uma adolescente para ter relação sexual segura. Não estou dizendo que é legal ou é ruim, até porque eu não sei se é legal ou é ruim. Como eu estou dizendo, assim, é cada um na sua época, dentro do seu desenvolvimento, no seu núcleo familiar, né, dentro daquilo que a família vai orientando e vai educando, mas você pode ter uma pessoa que começa a manter relação sexual com 20, 21 anos de idade e ir para um caminho muito depravado, sabe? Nunca teve, depois começar, eu fico com hoje 3 à noite, né, numa noite, engravido, com 22 anos, mas não assumo meu filho, deixo né, com a avó, embora eu sendo maior de idade, como às vezes você vai se deparar com um adolescente que vai começar a ter relação sexual mais cedo, mas não vai engravidar, e quando engravidar vai ser uma mãe exemplar, né? Então é muito dinâmico tudo isso, né? Complexo Assim, é muito demais. difícil ingestar, é complexo, é muito complexo. A gente vive a multicultura, né? Assim, o mundo está muito globalizado e ainda existe no mundo culturas muito diferentes, inclusive de um país para o outro, de uma região para outra, de uma religião para outra, né? Então, a gente vai tendo acesso a várias coisas, né? Então, se você não tiver tem que ter o quê? Trabalhar sempre a responsabilidade. Acho que independente de qualquer cultura, né? Trabalhar muito a responsabilidade. Aí você comentou um caso, o caso assim, de uma menina de 22 anos que sai com um, sai com outro e tal, e aí engravida e quem toma conta são os avós. Mas é uma menina de 22 anos, mais infantil, com a mente Sim. infantilizada, né? Talvez Uhum. por uma falta de valores, né? Que talvez não teve em casa. Mas teve um caso, não sei se você acompanhou, eu acho que deve ter sido uns 2 anos atrás, do menino, não sei se foi do Nordeste, que ela engravidou com 9 anos de idade. Você Eu acompanhei. Então, aí Foi no aquela. Espírito Santo, se eu não estiver enganado. Eu sei que é por ali mesmo. 9 anos, aí entrou naquele dilema, né? Aborta, não aborta, e como é que faz e tal. E a avó falou assim: não vai abortar, não. A gente vai, eu vou cuidar, a gente vai assumir e tal, beleza. Tá, resolveu ter. Aí, essa menina hoje com 11 anos engravidou de novo. Acho que não foi o mesmo caso que eu acompanhei. É o mesmo caso, a mesma menina. E aí voltou a polêmica.
Aborta, não aborta, né? E não chegou na questão. Qual que foi a relação? Foi uma relação de violência? Foi um estupro? O que que foi? Não, a questão era a questão do aborto, né? Uhum. Então parece que essa questão, no meu ponto de vista, né, é uma questão, fala assim, engravidou, aborta, né? Então, tá um caminho dentro da sociedade que está normalizando muito essas questões, sabe? A gente tem um vídeo aqui nesse canal que chama Deixe-me Viver, que é o vídeo que, sim, que é um filme, né? Que é assim, que Uhum. tem mais audiência que, né, que faz o canal gerar inscrito mesmo. Ah, e o tema é esse, né? E as pessoas A sempre questão do aborto. comentam, né, sobre essa questão, e hoje eu vejo que a sociedade, grande parte da sociedade, ou uma parte da sociedade, quer levar em pauta essa questão sem discutir a causa fundamental que levou a essa Uhum. situação, né? O que você... Seria quase que dizer, estuprou, tem um filho. Tipo, não importa. Né? Como se fosse também uma coisa simples, não olhar para o que faz uma menina de 9 anos, 11 anos engravidar. Ó, do ponto de vista legal, sem dúvida, é estupro. Sem dúvida, mesmo se vai, porque mesmo se uma menina consentir, é uma criança. Tá, mas Né? e se for Então, um menino de 12? Como é que também, você... Não, mas o menino, talvez o também. pai é um menino de 12. O menino. Então, Talvez um adolescente também, da não mesma deixa de ser, idade, são duas crianças ali que precisam brincando de ali. cuidado, né? Que precisam de cuidado, de orientação. Por isso que não adianta. É, que tem pessoas que têm muito medo da educação sexual, como se a educação sexual fosse educar para fazer o sexo, quando na verdade é o oposto, né? A educação sexual é educar para saber o que é o sexo, quais são as suas consequências, né? Não é para apavorar ninguém também, né? É, o sexo faz parte do ser humano, como faz parte dos animais, é a reprodução da vida, né, através do sexo. Mas a educação sexual é para aprender que sexo é uma responsabilidade grandiosíssima, porque você está falando de reprodução humana, no caso das pessoas, né? E às vezes as pessoas elas relacionam a educação sexual com um estímulo à sexualidade. E não é. O que estimula a sexualidade é o excesso da sensualização, é você pegar uma criança menor e transformar ela num adulto, né? Você começar a estimular coisas mesmo de adulto, a maquiagem, a roupinha sensual com uma criança, né? Então tem várias coisas que vão mostrar pornografia para um menino, é estimular são coisas, ou para uma menina, que são coisas inadequadas, e isso sim, né, é que vai sendo não é uma educação sexual, você vai estimulando uma sexualidade de um modo muito negativo, né? Então, a educação sexual não vai entrar essas coisas, pelo contrário, você vai trabalhar o respeito ao corpo, como é que é como que funciona o seu corpo, né? E vai entrar para não acontecer, né? Muitas vezes uma criança que vai e faz um ato desse não é porque alguém refletiu com ela sobre isso, é porque ela viu uma cena, porque ela viu uma imagem, né? Porque alguém abusou dela e ela está reproduzindo abuso no outro. Então é bem complexo. Né? A criança é abusada e nem percebe que está sendo abusada. Essa que é a questão, né? Levando em conta, né, todas essas questões que a gente está falando, né, sobre esse planejamento, ou essa falta de planejamento, como que ô Marta, essa questão que você vê do abandono? Porque a criança, né, de alguma forma, ela é abandonada pela família. Né? Como você vê essa questão? Então, a família ela abandona muito, né, no dia a dia e não necessariamente. Porque quando a gente, por exemplo, vai falar na questão da violação de direitos, se você abandonar uma criança, sabe aquelas histórias? Encontrou o bebê na lixeira, encontrou um bebê não sei onde, isso é um abandono mesmo, né? Se você for lá, abandonou, para quem achar. A,
Agora, dentro do sistema de justiça, os casos que vão aparecendo que precisam de acolhimento institucional, tem pouquíssimos abandonos, pouquíssimos. Porque esse ato de abandonar mesmo, desse clássico de eu deixei lá porque eu não quero, isso é muito raro acontecer. O que acontece mais são situações onde a família não vai dando conta, ou ela negligencia os cuidados, tipo, não leva para a escola, não dá uma vacina, não deixa dormir em casa sozinho para sair à noite, vão fazendo situações que vão violando o direito da criança, né? Mas tem esse abandono do dia a dia, que eu acho que o próprio contexto social ele vai gerando. Que eu penso assim, pensando num abandono que não vai chegar na justiça, né? Hoje as pessoas elas precisam essa lógica do vencer na vida, ou essa necessidade de se sustentar, né, de manter a própria vida, né, jogou de uma forma muito grande todo mundo para o mercado de trabalho, inclusive as mulheres, embora as mulheres quisessem ir para o mercado de trabalho, porque é uma coisa assim, eu trabalho há muito tempo, sou mulher, né, então te dá mais autonomia, te dá mais independência financeira, te dá um pouco mais de controle da própria vida, né? Diferente daquilo que eu estava falando lá do passado, que às vezes os casamentos eram até arranjados, as mulheres ficavam numa condição de dependência, né? E ali tinha que viver, não trabalhava, mas também não tinha autonomia nenhuma, né? Então, hoje em dia, você tem várias conquistas, né, para as mulheres, né, enquanto mães, mas muitas mulheres elas querem ser mães, elas gostam de ser mães, mas elas precisam se ausentar muito tempo para o trabalho, né? E os homens já historicamente têm essa coisa já de que se ausentavam muito mesmo por conta do trabalho. E às vezes gerando um certo abandono, porque junto com isso vem aquela coisa do cansaço, chega em casa, é o pai que ao invés de brincar com o filho, ele vai assistir o jornal, ou ele vai usar o celular, ou ele vai ver o futebol, né? A mãe que quando chega, né? Estou falando isso dentro da maioria, né? Que não é adequado. A mãe às vezes vai chegar, vai lavar a roupa, vai fazer o jantar, vai preparar o almoço do dia seguinte, ou o lanche para as crianças levarem, e nos casais que conseguem dividir um pouco mais as tarefas, né? Vão fazer essas coisas juntas, e de algum modo fica difícil dar atenção devida, né, para os filhos. Então, é um modo de abandono que gera muitos outros problemas, inclusive gravidez na adolescência, uso de drogas, ou depressão, né, ou aventuras, né, porque aí não passa só por um recorte social de classe muito baixa, até na classe alta, né, sabe aqueles adolescentes que querem ter adrenalina, tem tudo e inventam de roubar só pela adrenalina, então você tem uma diversidade de problemas. Agora, dentro do sistema de justiça, na questão que a gente tem que às vezes, até chegar a acolher uma criança, o que acontece muito é negligência, que nem é tanto, ou algum tipo de violência, né, contra a criança, violência física, violência verbal, né, e o abandono, ou até o abuso sexual também, né? Mas o abandono em si de dizer eu não quero mais, né? Eu virei mãe, tive um filho, mas não quero esse filho. Isso é muito raro. O que pode acontecer no decorrer do tempo, às vezes você vai trabalhando lá com a justiça já em cima, a pessoa não vai conseguindo achar solução, né? Ou ela até faz uso de drogas e não consegue o tratamento, e passa 1 ano, 2, que até fala, não dou conta. Né? Então, muito mais as crianças são muito mais retiradas de sua família, porque elas estão sofrendo algum tipo de violência. A gente fala violação de direitos porque a criança tem direito à saúde, lazer, alimentação, educação, um monte de direitos que ela tem, que o ser humano tem, que é bem na perspectiva de você poder formar cidadãos mais conscientes, mais seguros, mais emocionalmente equilibrados, para se tornarem adultos, né? Mais equilibrados, mais preparados para a vida, com mais saúde, com mais educação, né? Então, você tenta fazer uma garantia desde ali de bebezinho, da primeira infância, para poder ir desenvolvendo, que a ideia era qual, né? Você
formar gerações, fazer com que essas crianças sejam adultos melhores do que nós somos, do que a maioria que está aí. Então, as crianças são retiradas da família quando você começa a ver que não está dando, e aquele ambiente está sendo um ambiente muito difícil para a criança. Aí a gente trabalha com a família, porque a gente entende que muitas dessas famílias precisam de cuidado, de atenção. Então, vou dar um exemplo, né? Até na questão do abandono. As crianças estavam faltando da escola, não estavam, em alguns dias não foram para a escola, no horário da escola estavam na praça. Estavam na praça, aí um vizinho vê e denuncia, outro vai e denuncia, né? Ou muito tempo na rua, ali, e aí, mas não morando na rua, mas muito tempo na rua, às vezes com a roupa muito suja, e aí começa a despertar um olhar, né, da comunidade, que começa a fazer a denúncia, e aí você vai e verifica, e às vezes realmente pegou um momento que aquela pessoa nem era usuária de drogas, não tinha nenhum problema de saúde mental, só que ela estava assim, ela é uma mãe sozinha, cuidando de 4 crianças, pelos mais diferentes motivos, pode ser os 4 filhos do mesmo pai, como pode ser filhos de pais diferentes, né? Como pode ter um pai que abandonou e não está nem aí para os filhos, não dá uma ajuda financeira, não visita, pode ter morrido. Então, cada um tem essas histórias, e a gente vai verificar essas histórias, né? Poder checar com essas pessoas, qual é a realidade dela, porque a realidade ela não é uniforme. E aí a gente pode se deparar com situações que a mãe até era uma ótima mãe, tanto que ela está lá com os filhos já bem grandinhos e nunca houve denúncia, mas ela já está com a vida desorganizou tanto que chega um momento que a pessoa começa a adoecer e começa até a fazer uso de álcool, uso de droga, e aí vai virando aquela bola de neve, e aí desestrutura mesmo, né, toda a família. Como ela pode estar vivendo um momento, um período da vida dela, tipo, ela trabalhava, estava na escola, tinha uma pessoa que dava um apoio, uma avó que cuidava, não sei o quê, aí de repente morreu a avó, a vizinha que ajudava a cuidar também teve que trabalhar, não cuida mais, aí ela não conseguiu um trabalho que conciliava o horário de levar na escola e o horário de pegar as crianças na escola na hora do almoço, e levar para um projeto e ir lá às 5 horas da tarde pegar no projeto, porque ela encontrou um trabalho que ela tem que entrar às 7 da manhã, às 7 da noite. E aí deixa aquelas crianças todas sozinhas, né? Que aí tem hora que vai para a escola, tem hora que não vai, a hora que chega da escola fica brincando o dia inteiro na rua, aí, sei lá, a mãe quebrou a máquina de lavar roupa e não deu para lavar, as crianças foram para a escola com uma roupa suja. Então, tem uma situação muito diversificada que precisa ser olhada com muito cuidado, é muito caso a caso mesmo, né? Muito caso, muita situação bem miudinha. E os casos que são muito extremos, né, que aí às vezes você tenta, você começa a trabalhar com essa família, algumas vão se reorganizar muito rápido e vão dar conta, e a gente vai ajudá-las a se reorganizar, tentar conseguir então uma escola em período integral, né, tentar colocar num projeto e ver um esquema aqui da escola, conseguir para o projeto, né, direto, ou tentar conseguir um trabalho para essa pessoa que tenha um horário mais flexível. Isso tudo num trabalho não só da justiça, mas principalmente um trabalho em rede, né, com os serviços de prefeitura, da assistência social, da educação, com as ONGs que trabalham, né, enfim, tudo aquilo que tem ali que a gente chama de rede, né. É muito importante para as famílias se organizarem que ela tenha uma rede de apoio dela na própria família, às vezes uma rede de apoio ali na comunidade dela, que vai ser a creche, a escola, uma igreja que fornece alguma coisa, os mais diversificados, né? E tem a rede estruturada no município todo, que vai juntar assistência social, educação, secretaria de saúde, a Secretaria de Habitação, com o Ministério Público, com a Justiça, com a Defensoria Pública, enfim, com vários órgãos que tentam se articular, né? Mas eu diria que o abandono em si, né, de dizer assim, eu abandonei, porque, por exemplo, num casamento, às vezes uma pessoa ela pode decidir que ela vai embora, né? Eu não quero mais essa família, não quero mais essa esposa, não quero mais esses filhos, e abandona, vai embora, vai morar com outra família, começa a valorizar mais os filhos da nova companheira do que os próprios filhos, né? E vai para outro estado e não visita, e não liga, e não paga a pensão para ajudar a sustentar os filhos, aí é
o abandono ele acontece muito mais nessas situações de separação do que necessariamente você pegar uma criança ali, ó, e levar num lugar e falar, não, não quero mais. Né? É raro, pode acontecer esse tipo de abandono, né? Mas é bem raro. Né? Então, Marta, aí dentro desse planejamento familiar, dentro de todo desse contexto que você falou, você vê que a família é colocada como um valor na sociedade? Porque eu falo assim, um valor assim, ó, será que eu valorizo mais a minha família ou mais o emprego ou o cargo ou a função que eu vou ter dentro de uma sociedade? Porque se é um valor, né, a pessoa abre mão de algo, né, secundário para um valor maior. Né? Eu vejo que a família, na sociedade em geral, já não tem aquele peso tão grande como era no passado. Você tem essa percepção também? Sim, eu acho que existe um estímulo muito grande para o sucesso, inclusive, sabe? Se você é colocado... Mas eu não sei se é só uma questão de valor pessoal ou valor social da família. Porque a família, ela sempre existiu e sempre vai existir. Porque o que é o princípio da família, né? Você nasceu aqui, é o pai, a mãe, alguém, o irmão, né? Claro que tem vários conceitos amplos de família, mas a família em si, você sai de algum lugar. Todo mundo nasce de algum lugar, é hereditário, não tem muito jeito, mesmo que você se desligue dela. Mas eu acho que as famílias elas são diferentes. Então tem famílias que dão muito, pessoas que vão dar muito valor para a família e outras pessoas que dão menos. Mas eu penso, sabe, Luiz, que existe uma organização social que ela também dificulta muitas vezes o próprio valor da família. Por exemplo, eu consegui uma promoção para trabalhar num outro estado e me mudar, e aí de repente o meu companheiro fala não, eu não quero mudar, minhas filhas falam não, eu não quero mudar de cidade, e eu decido que eu vou, não eu vou, e eu vou voltar para minha casa a cada 15 dias, porque a minha carreira é mais importante. É uma decisão individual e provavelmente essa pessoa não dá para julgar muito, às vezes ela vai fazer isso por 2 anos, porque a casa que eles têm está quase perdendo o financiamento, porque não consegue pagar, e a única forma que a pessoa encontrou é fazendo isso por 2 anos para conseguir garantir um lar para a família toda. Né? Mas aí ela vai discutir isso em família. Outra coisa é aquela pessoa que não, ela vai embora mesmo porque ela acha assim, a minha carreira, não quero abrir mão disso, né? Ou eu vou trabalhar 15 horas por dia porque eu quero ficar rico, eu quero enriquecer, seja para o homem ou para a mulher. Então, deixo o filho na escola 12 horas por dia. Né? E isso é uma coisa muito mais possível de acontecer para quem tem mais dinheiro do que para quem não tem. Porque quem não tem é obrigado a colocar naquela creche da prefeitura, na escola da prefeitura, que tem horário para deixar, horário para pegar, e geralmente não passa das 5, 5 e meia da tarde para pegar. Né? Mas tem pessoas que têm mais dinheiro e tem várias escolinhas que elas aceitam você pagando, deixar a criança 12 horas, 14 horas, deixar a criança dormir na escola, né? Existe isso, você pode ir lá, eu vou viajar, então não tenho quem deixar, e a escola ela cobra muito caro por isso, e vai. Então são situações que acho que às vezes as pessoas vão deixando de fortalecer a própria família para fortalecer outras demandas, outras coisas na vida. Porém, eu penso que na vida a gente vai, por mais que a gente tente ter os nossos valores, a gente vai sendo muito influenciado e muito, às vezes, levado pelo sistema político-econômico. Né? Então, tipo, você estuda, vai lá, faz uma faculdade, ou sei lá, de administração. Aí você não consegue um trabalho, ou você vai arrumar um trabalho que você vai ganhar muito pouco, e de repente consegue numa empresa que vai te pagar melhor. Só que aí você entra naquilo e aquilo vai exigindo cada vez mais de você, cada vez mais, cada vez mais. Então, o mundo do trabalho também exige muito do trabalhador, muitas horas de dedicação.
né? E, ao mesmo tempo, você tem todo um estímulo, né, que você só vai ser bem-sucedido se você conseguir mudar de cargo, se você conseguir aumentar de salário, né? Você só vai se sentir fazendo a coisa certa se você conseguir pagar um convênio médico para os seus filhos, se você conseguir colocar numa escola particular. Aí depois você vai passar por uma outra camada que você só vai ser bem-sucedido se você puder levar seu filho para a Disney, porque faz parte da realidade daquelas crianças, daquela escola particular que você se mata para pagar todo mês, faz parte da maioria, passear na Disney. E aí então você vai tendo uma série de coisas que vão te estimulando a trabalhar mais, ganhar mais, você tem que usar roupa mais bonita, você tem que... Então, você vai gerando um monte de necessidade que não é o princípio da vida. Vai se perdendo mesmo esse princípio da vida, o princípio da família, que é a união, é o bem-estar, né? Então, muitas vezes eu vejo famílias muito mais carentes financeiramente, né? Não vou dizer das demandas, né, que eu atendo, mas às vezes muita família é um filho que deu errado. Então, os netos daquele filho deu errado, mas tem mais um monte de pessoas na família que estão super organizadas, né? E que têm uma vida simples, ganham muito pouco, mas aquele lazer está sempre muito entre a família, todo final de semana a família se reúne, a família senta junto, nem que seja para assistir um programa de televisão à noite, né? Ou porque ela vai para a igreja juntos, né? Ou faz um estudo juntos. Então, agora, o que me incomoda muito, né, profissionalmente, falando no decorrer desses anos, são as hipocrisias em torno da aparência familiar. Isso é uma coisa que me incomoda demais. É quando você faz uma defesa da instituição família e vive de aparência. Então, por exemplo, tem que manter a família tem que estar unida. Eu dou porrada na minha esposa uma vez por semana, mas eu defendo a família, sabe? Faz a defesa da família. Eu espanco meus filhos todos os dias. É minha família. Não pode separar, não pode... Né? Vai ter que ir junto na missa ou seja lá onde for, no culto, todo domingo, mas as atitudes no dia a dia são horríveis. Então, né, então tem famílias que elas seriam muito... Pô, tem criança de 4, 5 anos que às vezes pede para os pais se separarem. Sabe? Você vai falar se o núcleo se desorganizou porque separou? Não. Já estava tão desorganizado, mas para a sociedade aparentava, ainda mantinha aquela coisa da instituição família, mas no interior dela já estava tão detonado que às vezes a própria criança ela não aguenta mais viver aquilo, né? Ela não aguenta viver tanta briga, tanto grito, tanto espancamento, tanto maus trato, sabe? De não ter afeto, não ter... Então, acho que a gente tem que fazer a defesa da família, mas não uma defesa cega, hipócrita, né? Tipo, de manter as aparências, né? Eu já acompanhei casos assim, que não dá nem para relatar o exemplo, porque era tão fora da curva, né? Mas que tipo, os exemplos, todos os péssimos exemplos, não foram na rua, na escola, foram dentro de casa, né? Mas aparentemente a família estava lá todo fim de semana na igreja, né? É interessante que você está Vivenciando. falando, né? Que a criança ela replica na rua o que está vivenciando em casa. Muitas Sim. vezes essas famílias disfuncionais que você está falando é o reflexo lá fora, né? Que se você tem uma criança completamente perturbada, provavelmente dentro de casa há um lar desestruturado, disfuncional, né? Agora, Funcional. igual você está falando, é porque do jeito que você fala assim, né, me remete àquela ideia. Nossa, a família, algumas vezes já ouvi isso, né? A família é uma instituição falida, sabe? Então, olhando todo esse prisma que você apontou por último agora, realmente a família é uma instituição fadada à extinção, né? E eu vejo que falta, na verdade, essa questão de você valorizar aquilo que é
a célula da sociedade, né? A valorizar a função social da família, né? Porque é na família que vai sair o bom cidadão. Porque não adianta, igual você está falando, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar para dar uma boa escola para a criança, para dar o melhor carro, para dar a melhor roupa, para ir para a Disney, para viajar no final do ano, tá, beleza. Mas a criança se sente excluída, não tem um afeto, não tem um abraço, não tem uma conversa, não tem um carinho. Uhum. E muitas vezes, né, essa questão a pessoa está no fluxo e não percebe, dentro da própria Uhum. família. É por isso que você fala assim, essa hipocrisia. Talvez a própria pessoa que está dentro não está conseguindo enxergar isso, porque ela está Sim. obnubilada com outros valores. O valor do sucesso, né? O sucesso financeiro, o carro, a casa maravilhosa, mas não muito para a família, mas para o seu ego. Uhum. Mas aí até a questão do ego, assim, até individualizar a responsabilidade, sabe? Que é aquela pessoa, o ego dela, eu acho meio difícil, complicado, porque é o que eu digo, assim, vende-se milhões ganha-se milhões de dólares por ano com um monte de livros que se estimulam justamente a se dedicar muito ao trabalho e ao sucesso, né? E são livros de fácil leitura, são livros curtos, com que a gente brinca, sabe? Cada ali pula a linha grande, a letra é grande, bota lá um livro de 100 páginas que se fosse dentro de uma escritura normal não ia dar 30, né? Mas às vezes com esse estímulo muito grande do sucesso. E aí a pessoa vai introjetando muito o fracasso, né? Se ela não consegue pagar uma escola particular, se ela não, então ela realmente, às vezes ela começa a entrar numa dedicação tão maluca de ganhar dinheiro pela família, que às vezes na cabeça dela tudo que ela está fazendo é de bom para a família dela. Ela não consegue entender, poxa, mas eu me mato de trabalhar por essa família. Quando a família quebra, sabe? Quando a família rompe, vem uma separação, ou cresce um filho revoltado, a pessoa não consegue compreender como se eu, nossa, quantas noites eu dormi fora trabalhando só para conseguir o dinheiro, para proporcionar tudo que meus filhos pudessem ter de melhor. Então, eu penso assim, que alguns valores que são colocados na sociedade, que eles são equivocados, mas eles são muito bem pensados. Né? Então, voltando lá naquela história do bebezinho, das crianças de 2, 3 aninhos, que eu estava vendo, que não é uma realidade, eu pelo menos não vejo muito essa realidade, na minha realidade aqui no Brasil ainda, né? Pode ser que tenha muito, mas como os americanos têm mais acesso a dinheiro, está lá no vídeo, está no YouTube, essa coisa de você começar a pegar uma criança e estimular uma criança desde os seus 2, 3 anos de idade a brincar com carros de marcas caríssimas, com uma Ferrarizinha, que reproduz exatamente o carro que está sendo vendido na concessionária. Não é um brinquedo que você muda, não é de um personagem, de um super-herói, não é o carrinho do Flintstone, sei lá, qualquer coisa do mundo da infância. Você começa a reproduzir, aquela criança ela já vai criar. O próprio ideal dos pais que dão um carro desse já deve ser aquele, já tem dinheiro para comprar, e aquele ideal de, meu filho, quando crescer, vai ter um desse de verdade, ele vai ser bem sucedido. A criança já vai crescendo assim. Então, você vai colocando um monte de valores que, às vezes, algumas pessoas vão pegando esses valores sem fazer essa crítica, sem fazer essa avaliação. Né? Quando ela vê, ela já está tão envolvida com aquilo que vai virar um valor que nem ela percebe. Não é nem mais pelo ego, que ela começa, ela naturaliza aquilo, né? Assim, a roupa bonita, né? Porque custa caro tudo. Uma mulher ser bonita custa caro. Você vai na manicure toda semana, você tem que pagar. Vai no cabeleireiro, você tem que pagar. Vai usar maquiagem, você tem que pagar. Vai colocar um monte de roupa bonita, você tem que pagar. Tudo você paga, né? Um homem vai cortar o cabelo todo mês, paga, gasta menos que mulher, porque ainda tem esse excesso, né, da beleza voltada para a mulher. Tudo isso tem custo. Aí você pega uma criança, começa a fazer também a criança a ficar bonitinha, querer levar a criança para o cabeleireiro, também querer
sabe, cuidar da sobrancelha de uma criança de 10 anos de idade. Tudo isso tem muito custo. Para dar conta de tudo isso, as pessoas têm que se matar de trabalhar, porque não bate a conta, né, daquilo que você vai ganhando com aquilo que você vai gastando. Então eu acho que tem um padrão de valor que gira muito em torno da economia. Quando eu falo economia, eu estou falando da grande economia, estou falando, sei lá, daquela minoria de pessoas que sentam e pensam a economia no mundo, porque tem quem faça isso, não estou falando do empreendedor aqui perto onde eu vou na padaria ou da lojinha aqui do meu bairro. Não, você tem aquelas pessoas que não sabem o que fazem com dinheiro, mas pensam a economia e elas têm muito poder de influência, inclusive para jogar na mídia, né? Numa novela, seja uma novela infantil, como uma novela para adulto. Então, isso vai gerando uma sociedade que vai se descuidando de si próprio, não só da própria família, ela se descuida de si própria, às vezes se descuida da própria saúde, se descuida, sei lá, do desenvolvimento da espiritualidade dela, que talvez ela tivesse em algum momento e depois ela se afasta, né? E aí não vai dando tempo para reproduzir esses valores. Eu vi uma cena até interessante um dia desses, numa consulta médica que eu fui fazer, pensando nessa questão ainda, né, de abandono e tudo, que a criancinha, a mãe estava no celular. E eu não sei se a mãe estava no TikTok, conversando, no Facebook, se ela estava trabalhando, se ela poderia estar trabalhando, porque essa história agora da gente fazer trabalho muito híbrido, né? Trabalha no computador, trabalha no lugar, trabalha em casa. Então, a tecnologia também acaba te deixando trabalhando muito tempo. Então, não sei se ela estava trabalhando, estava difícil, essa criança tentando chamar a atenção dessa mãe demais, né? E aí ela dava uns brinquedinhos para ele e ela deu um martelinho de plástico. E a criança tinha uns 3 aninhos e a mãe em pé com o celular e a criança tentando bater o martelo no celular. Ele fez de tudo para chamar atenção e depois o ato dele era destruir o celular com o martelinho de plástico. Então, gente, uma cena tão evidente do que está acontecendo ali para eu que estava assistindo a cena, talvez a mãe não estivesse percebendo, né? E ela realmente, não sei se ela estava trabalhando, porque ela fez de tudo, ela mudou de lugar para sentar perto de uma família que estava com uma criança, que estavam dando atenção para a criança, e colocou o filho dela lá para brincar com a menininha, tipo, para os outros darem atenção, e ela continuou no celular, né? Mas a cena da criança, que a mãe já tinha dado um monte de brinquedo, colocava no pé, balançava no pé e ficava no celular. Aí ficou em pé, ele pulando, porque ele não alcançava, então ele pulava na direção do celular, sério, né? Então, as pessoas às vezes não percebem, olha só o que eu estou fazendo, né? Meu filho, ele já está me odiando quase aqui, porque eu não estou dando atenção e não percebe. Isso aí vai transformando, né, em situações bem complexas na Então, vida adulta. esse raciocínio seu é bem correto, né? Porque não é orgânico, né? Essa desvalorização da família, desse planejamento familiar, tem pessoas pensando que uma família bem estruturada não vai vender tanto quanto eu quero que eles comprem, né? Porque o valor dele é o bem-estar do filho, o bem-estar da família. Agora, aquela pessoa que fica 90% do seu tempo dedicado a consumismo, né? Vamos falar nas boas práticas, né? Em consumir, em comprar, em ter, em mostrar, em viajar. Então, esse consumismo, né, é pensado lá fora para influenciar nesses valores. Então, há um movimento de quem eu não sei, né? Porque é tudo muito estranho, né? Tudo que você vê é muito estranho desse empenho em desorganizar aquilo que construiu a sociedade até onde a gente está, que é estranho, né? Porque Você acha que isso pode ser fruto do capitalismo? Essa forma de pensar, de estruturar a família? Porque, assim, Eu acho, né? eu não acho que talvez tenha sido uma intenção do capitalismo falar vamos desestruturar as famílias, né? Eu acho que o capitalismo pensa em lucro, né? Você tem vamos lucrar, o capitalismo pensa em, né,
sistema econômico que a gente vive, que a gente conhece, que a gente nasceu nele, né, que é o capitalismo, como outros sistemas econômicos também fizeram, é você lucrar, né? Você produzir. A gente ouviu muito na pandemia isso, né? Tem que abrir porque tem que consumir, né? As pessoas têm que consumir. Se não consumir, a economia quebra. Então, é como se fosse naturalizado, né? Como se fosse, porque não é natural, né? É um sistema organizado, orgânico, pensado, repetido. A gente tem que consumir o tempo inteiro. Então, nós somos estimulados a consumir, consumir, consumir. Então, seja a roupa, seja, né, o computador, o celular, a trocar. Então, a gente vive num mundo que nos estimula a consumir muito. A consequência do consumo é que pode fragilizar as nossas relações familiares, a relação conjugal, né? Porque, tipo, aquela esposa que chega em casa todo dia às 6, o marido chega todo dia às 10, cansado, dorme e sai de manhã, ou trabalha a semana inteira, né? Assim, tem pessoas que dão conta disso, porque tem uma capacidade diferenciada. Tem casais, né, que vivem muito bem com o marido passando a semana inteira fora trabalhando. Tem outros que não, que se desorganizam muito nessa história. Então, eu acho que é muito mais uma consequência dessa lógica do consumo, de ganhar o dinheiro, de acumular bem, sabe? Assim, aquela coisa. Eu estava falando daqueles livrinhos, tem um monte de historinha. Eu ganhei o meu primeiro milhão. Então, se você nunca ganhar 1 milhão, o seu primeiro milhão na vida, você é um fracassado, né? Então, tem muito uma lógica, dependendo do grupo que você está circulando, que vai levando a isso, que vai gerando isso. Então, acho que a desestrutura da família é muito em função disso, de detonar, por exemplo, um serviço público. Eu tenho filhas, minhas filhas estudaram em escola pública. Então, quando eram pequenininhas, foram para uma escola particular, eu me mudei de cidade, né? E com uma situação de mudar desempregada, eu e meu marido, a gente fez essa escolha de mudar, né? E ter que começar do zero. Então, o que você fala? Vai para a escola pública, porque a gente não vai querer gastar tudo aquilo que a gente estava agora, a gente precisa desse tempo para se reorganizar, e ficaram na escola pública. Mas, com um monte de pessoas que eu trabalho, que eu me relaciono, vamos dizer assim, no meu dia a dia, principalmente profissional, a maioria, os filhos estão em escola particulares ou estudaram em escola particulares, né? Então, se você não der um bom desenvolvimento de você ter um alto valor e entender que a tua escolha é a tua escolha e que você não é menos porque você não fez não foi por determinado caminho, né? Você se desorganiza, né? Então, minhas filhas estudam na escola pública, na universidade pública, onde a grandiosíssima maioria que consegue ir para a universidade pública estudaram no ensino particular, porque não é fácil entrar no vestibular, e é raríssimo as pessoas que estudam, mas elas precisam lidar com isso com naturalidade. E elas foram educadas desde sempre a lidar com naturalidade com isso, né? Então, elas não sofrem por isso, mas muitas pessoas vão sofrer por isso, né? Então, é essa coisa assim, de te convencer de que tudo o que é privado é melhor. Então, você tem que se matar de trabalhar para conseguir, e quando você não tem, você faz tudo o que você pode. Eu não estou nem dizendo se é melhor ou é pior, mas é necessário. Assim, compensa eu abrir mão do meu tempo de qualidade com a minha família para eu poder trabalhar e ganhar mais dinheiro, para poder sustentar meu filho numa escola particular, e que muitas vezes ele não vai conseguir ter o mesmo acesso que outras crianças vão ter, e vai ficar frustrado porque não vou poder mandar para a Disney, por exemplo, e o outro vai, né? Então, é uma lógica muito perversa, eu acho, que a sociedade ela tem uma lógica muito perversa, porque aí quando os problemas começam a acontecer, aí a responsabilidade recai sobre o indivíduo, sobre a família só, né? E eu acho que não, né? Tem uma responsabilidade muito maior, que é de quem organiza um sistema que você vai vivendo. Você estava falando da questão do planejamento familiar, né? Então, dando uma lida rápida, eu estava vendo, teve uma época que houve um estímulo muito grande. Então, o Brasil teve a escravidão, né?
muita população negra, como nós aqui, nós dois, né? Somos aí de origem afrodescendente. Podemos ter outras origens, eu sempre discuto isso, né? Até pela cor da pele, essa mistura traz descendências diferentes, mas obviamente traz a descendência africana. E teve um período depois, pós-escravidão, que em algum lugar do mundo tentava branquear a pele, né, com uma coisa de achar que aí o país iria se desenvolver mais, iria ficar economicamente melhor. Então, incentivava uma política de governo que incentivava a ter muitos filhos, para ter uma população mais branca e menos negros, entendeu? Então, isso acaba sendo naturalizado, as pessoas vão entrando, muitos vão ouvir, vão compreender, mas a grandiosa maioria ela vai se acostumando àquilo. Não, tem que ter mais filho. Ah, mas você só tem 2? Não, tem que ter 5. Né? E aí, é verdade, não, fulano tem 5, outro também vou ter. Não sei por quê, mas eu vou ter. E a mesma coisa quando muda, não, tem que ter um filho só. Você não sabe por quê, mas não, tem que ter um filho só, tem que ter um filho só. Né? Então, e aí começa a mudar alguns padrões. Aí, o que a gente tem hoje no mundo, né? Em vários países mais desenvolvidos? Uma preocupação com o envelhecimento da população. Você já não tem mais a preocupação com a taxa de natalidade. Ah, tem muita gente tendo muitos filhos. A preocupação é a população está envelhecendo. Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai cuidar desses idosos? Muitos idosos, inclusive, que às vezes fizeram uma escolha profissional e não tiveram filhos, ou porque não puderam, porque escolheram não ter. Né? Então, você tem que ter um grande número de pessoas para poder continuar trabalhando, né, gerando a economia, porque aquele idoso já não consegue mais trabalhar, e também, né, a nossa taxa de expectativa de vida aumentou muito, então você também tem muito mais casas de repouso, você tem muito mais, né, hoje cuidadores, há anos atrás, né, sei lá, ou 2 décadas atrás, você não ouvia falar tanto de cuidadores, hoje você tem muito curso de cuidador de idosos, né, então, você vai fazendo uma movimentação na sociedade e que depois sempre tem alguma consequência. Então, agora começa, né? Não, tem alguns países que estão sendo estimulados a ter filhos, né? Ou vamos chamar os imigrantes para morar aqui para ter filho, porque a nossa não tem. Então, já gira tudo muito em torno da economia, né? Como no Brasil, eu sou a 9ª filha de um grupo de 9 irmãos, eu sou a 9ª. Então, para mim, interessa também esse tema por isso. Né? E aí, o quê? Meus pais, minha mãe tem 94 anos de idade, meu pai é falecido, eles nasceram na área rural. Né? A minha mãe teve o primeiro filho com 20 anos, e naquela época ela teve até tarde, tinha um monte de menina com 16 anos que era mãe. Então, né, os dois tinham a mesma idade. E você morar na zona rural naquela época, quanto mais filhos, mais fácil você conseguir um trabalho. Porque você tinha mais mão de obra para ir para a roça, porque era tudo muito manual. Então, mesmo uma criança pequena, eu atendi uma pessoa esses dias, que ele é até mais novo que eu, mas ele morou muito tempo no sítio, e ele estava me falando que na época lá que os pais cuidavam do café, tem em volta, embaixo mesmo do pé de café, tem um lugar que não dava para alcançar com o rodo, então eles pegavam as crianças, né, ele tinha pequenininho, para puxar com a mão, né, que era mais fácil para não desperdiçar o café que caía ali. Então, você vê, não tinha problema a família ser numerosa ter criança, porque alguma função a criança também teria na roça. Né? Aí, quando vem a industrialização, tem o êxodo rural, todo mundo, não preciso mais de você no campo, porque agora eu tenho a máquina, eu tenho o trator. Aí você manda essas famílias numerosas para as cidades, que foi o processo que aconteceu. Eu nasci no sítio, vivi até 4 anos, aí você vem para a cidade, vai morar na cidade. E aí a lógica é outra, entendeu? Não pode ter um monte de filho. Nossa, 9 irmãos? Como assim? Né? Sem um reconhecimento da história, tanto da família quanto daquele momento da sociedade. Né? E eu me lembro que eu fui morar em São Paulo, na capital, São Paulo, uma cidade enorme, então, né, você sair da zona rural está muito longe de São Paulo. Então, a maioria das minhas amigas, na minha faixa etária, era 1 filho 2. Quando eu contava que eu era mais nova de 9, as pessoas mal acreditavam, né, que pudesse ser verdade. Mas você vê que é um movimento da sociedade, né, um movimento da sociedade o tempo todo, que tem muito a ver com a economia, tem a ver com a economia. Que aí vem para a cidade, você já tem a máquina, não precisa de tanta gente,
né? Uma máquina substitui muitas pessoas, né? Então tem que começar a controlar, porque está sobrando uma criançada aí que você não está dando conta. Precisa aumentar as pessoas no mercado de trabalho. A gente vai sendo levado por essas decisões e vai vivendo, porque não são decisões curtas, não é de uma semana, de duas, são decisões que vão durar muitas décadas. E a gente sobrevive nisso, né? É a maioria de nós. É justamente isso aí que você está falando, né? Tudo gira em torno da economia, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar que no sistema, né, que esse negócio está falando, né? Existem projetos para aumentar o número de habitantes, porque a população está envelhecendo, né? E quem vai gerar a economia daquela nação? E aí você comentou, no caso do começo da pandemia, que estava estimulando as pessoas a trabalharem porque tem que gerar economia, mas infelizmente a nossa sociedade é assim, né? Não tem como a gente, infelizmente é assim, né? Porque se não tem uma economia, as pessoas vão passar fome. E assim, dentro de todo um processo, já ouvi casos, né, de famílias sendo assim, destruídas porque não tinham onde morar, né? Perdeu o emprego na pandemia porque fecha tudo, porque não pode sair de casa, fecha. As pessoas não tendo onde trabalhar, elas não tinham como pagar aluguel, foram morar na rua. Ou para não morar na rua, voltar, a mulher foi para a casa da mãe, o marido foi para a casa né? Cada um foi destruiu a família. Foi cada um para um lado. Então, esse processo da economia é fundamental numa estrutura familiar, porque a pobreza gera desestruturação. O que eu vejo que é o grande ponto que a gente tem que pensar é ter o equilíbrio, né? A gente ter o equilíbrio entre você ter uma saúde econômica e uma saúde familiar. Porque uma economia desestruturada, ela vai gerar problemas dentro de casa. Muitas famílias se desfazem por problema financeiro. Há uma cobrança da mulher em cima do marido em cima da mulher, né? Então há um problema lá, o cara não dá conta de trazer o sustento para dentro de casa. Aí você pensa assim, a mulher está precisando de um tratamento de dente, né? E não tem essa condição, que isso é processo financeiro, processo econômico. E às vezes nem é de uma questão fundamental, às vezes é que não tem o dinheiro para pagar o cartão de crédito, que gasta bastante sempre, e aí não dá conta de pagar o cartão, vai ficando um volume enorme. Mas quando eu estava dizendo, então eu entendo, sim, porque é o sistema que eu falei, né? A gente nasceu no sistema capitalista, vive nele, depende dele, então a gente precisa de dinheiro para viver mesmo, né? Se eu ficar doente, é ótimo eu poder ir numa farmácia, poder comprar meu medicamento, não é? Se eu estou com vontade de sair, tomar um açaí em casa, então é qualidade de vida. Mas não é natural. O que eu estava dizendo do consumo, né, é que há um excesso de estímulo ao consumo, né? Então, uma coisa assim, a economia tem que girar, mas o excesso do estímulo do consumo, como se a gente precisasse consumir tudo, e se a gente tivesse um valor menor, se a gente não consome determinadas coisas. Se o meu carro é mais velho, a gente está sempre assim, você precisa ter um carro melhor, você precisa ter um celular melhor, você precisa morar melhor, você precisa... A gente sempre coloca necessidades, que a gente precisa que envolve dinheiro, envolve, aí vai falar que aí começa a jogar uma responsabilidade para a gente, se você não consome, você também não está contribuindo para ajudar a economia, para que pessoas não passem fome. Mas é um sistema econômico muito pensado. Então, até me lembrei, enquanto você falava, né, da fome, que houve um período na história, e não é tão distante, né, não sei, vou saber precisar a data, aí, que década que foi, mas que tinha um discurso que tinha que ter o controle de natalidade, porque o mundo tinha muita gente, como tem, né, aumentou muito a população mundial,
mas ficava aumentando muito, e isso iria provocar fome. Então, você tinha que diminuir, controlar a natalidade, porque não ia dar para produzir alimentos para todo mundo. Aí diminuiu, reduziu-se muito a taxa de natalidade no mundo todo, né? Reduziu, isso é um dado, né? Ela reduziu bastante. No entanto, a fome continua existindo em diversos países, dentro do nosso próprio país, dentro da nossa própria cidade, a fome, né? Ela, horas mais, horas menos, mas existe. E está produzindo alimento para todo mundo. Então, tipo aquela coisa assim, aqui eu jogo alimento fora, aqui falta. Então, não é uma questão de número da população ou da capacidade de produção, é da lógica econômica, que é uma lógica de acumular dinheiro. O sistema capitalista, a lógica é acumular. Né? Sabe aquela lógica que já falava no Brasil mesmo? Assim, primeiro tem que fazer o bolo, deixar o bolo crescer para depois cortar e repartir. É uma lógica que esse bolo ele nunca para de crescer e ele é repartido muito, por exemplo, né, durante a pandemia, muitas famílias ficaram desempregadas e passaram pelo que você falou. Para além disso, né, quantas famílias, eu vi uma criança que ela morreu a avó, o avô, a mãe, o pai, o irmão, ficou sozinha, ela era super protegida, ficou órfã, né? Também por causa da Covid. Então, várias questões aconteceram, perder casa, morar na rua, olha, aumentou a população de rua. Não foi à toa também, né? Por desemprego, por tudo. Então, óbvio que trabalho, ter o dinheiro todo mês, a gente depende disso, mas é dentro de uma lógica que tem, porque nessa pandemia aumentou o número de milionários no mundo, durante a pandemia, né? Então, assim, é uma desigualdade social, econômica, que quando a gente, né, então eu faço o discurso do combate à desigualdade, e quando a gente fala da desigualdade, é duro que é desigualdade ou igualdade. Então, aí virou aquela coisa de achar que a igualdade é todo mundo tem que ter o mesmo tipo de carro, o mesmo salário. Não, é você ter assim, é necessário melhor distribuição de renda, melhor. Tem comida para todo mundo, ninguém tem que passar fome. Né? Eu estava assistindo por acaso, em casa, ontem colocaram um programa que chamou Ostentação em Dubai. E a gente não sabia o que era, né? Estava achando, e na verdade é quase que um reality show, um programinha que não vale a pena ver, mas a gente acabou vendo os capítulos. E é a Dubai, né? Que está lá cheio dos grandes milionários. E assim, é uma crise familiar, mostra lá, tá? Uma crise familiar, porque a mulher não tem onde colocar as roupas e já tinha aumentado o closet, já tinha transformado um quarto no closet, agora ela acha que tem que comprar a casa dos dois lados, não é uma, ela quer comprar as duas. Né? E aquela coisa assim que não tem onde colocar o dinheiro. Ficou com raiva do marido, foi lá e comprou uma joia de 2 milhões de reais, porque é um dinheiro que não faz diferença para aquelas pessoas. 2 milhões de reais não faz diferença. É pouco, né? Então comprou esse, comprou aquele, tudo bem, e o marido também, né? Tranquilo isso. A pessoa também era uma mulher que já tinha ganhado aí bastante dinheiro. Então você tem eu acho que o maior desafio da humanidade, e que ninguém quer que a gente encare ele, é entender que o sistema econômico ele não é natural, ele é pensado, há uma briga para que ele não se desmanche, para que ele não se altere. E aí a gente vai sendo levado na vida como se fosse natural. E aí, quando vem essa questão do consumo, quando eu falei assim, um estímulo para consumir, não pode... É como se, além de tudo, eu fosse obrigada a consumir para a economia girar. Que se eu tenho dinheiro, eu preciso consumir. Né? E se a gente parar de consumir, o mundo vai acabar, porque sem o dinheiro não vai funcionar. Não, muitas pessoas vão ficar muito mal por conta da lógica que tem, né? Dessa lógica de sistema financeiro, você comprar uma casa com juros absurdos e pagar em 25 anos, de você ter que ter coisas, você comprar um carro aí, eu não sei, mas dá para ser diferente, é possível. Qual sistema, Márcia, para ser o capitalismo? Não faço ideia, gente, vamos pensar, mas a gente tem que sair dessa zona de conforto de achar que é isso. Então, tem várias questões que acontecem na sociedade que, são consequências do modo que a vida está organizada, e que quem manda nessa organização não sou eu, não é você, não é meu patrão, não é o seu cliente,
Não, se são pessoas muito poderosas, são poucas famílias muito poderosas no decorrer de séculos e que mantém. Então, quem tem muito dinheiro que consegue ir dando todo o caminho que vai sendo dado, né? Então, a questão é então não é falar não precisa consumir ou não, o trabalho não é importante, abrir a loja, a pessoa vai ter consequência, mas se quiserem fazer diferente, vai ser É feito. dois pontos A que eu eleição... vejo, Marta. É dois pontos que eu vejo, né? Uma que é a educação financeira, que não existe. Inexiste essa educação Não financeira. importa, Né? porque Não não existe. importa, Não não existe. interessa. Se tivesse É. essa educação que você está falando, gente, eu não preciso ficar trocando de carro todo ano. Né? Eu não preciso ficar trocando de sofá, tendo 300 sapatos, né? É essa questão. A pessoa tem 300 sapatos, quer comprar mais 10 todo mês. Quer dizer, tem só 2 pés, não anda tanto assim, anda de carro. Então, essa questão do consumismo é muito difícil mesmo, né? Mas Mas, eu, sabe, eu, não é individual o consumismo, né? Porque mas o consumismo, eu ele não tenho é um uma coisa ponto. assim. Eu tenho um ponto, assim, que, por exemplo, você vê uma igualdade maior em países capitalistas, né? Quanto mais rico Quais o não país... são? O mundo é capitalista, Não, né? pois Mas o é. mundo é Não, capitalista. pois é. Assim, num país onde o capitalismo é mais forte, a igualdade é maior, entendeu? A igualdade de condições de você ter uma boa casa, você ter um bom plano de saúde, uma boa educação. Agora, onde o capitalismo é fraco, né? Não tem. O capitalismo é dinheiro, né? Nivela todo mundo por baixo. Todo mundo é igual na pobreza. Todo mundo passa dificuldade. Veja o caso de Cuba, que não é um país capitalista. Os carros que eles andam é da década de 50, né? Na Mas, Venezuela. Luiz, quais exemplos a gente tem no mundo O mundo, ele é basicamente capitalista. No Oriente Médio, os países são capitalistas. No Japão, é capitalismo. China, capitalismo puro, gente. Fala que Sim, aquilo é capitalismo comunismo puro. num regime de Estado. Tanto que está virando uma potência que daqui a pouco passa a perna nos Estados Unidos. O mundo é capitalista. Quando pega esse exemplo de Cuba é um país que ficou isolado por resistir, brigar, não abrir mão, e ele sofreu todas as sanções econômicas. Se colocar sanção econômica no Brasil, de parcerias, como estão fazendo agora lá com a Rússia, né? Não estou defendendo a Rússia, pelo amor de Deus. Atacando bomba, querendo território, pelo amor, 2022, horrível, né? Guerra não tem nada pior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é um exemplo, não é o exemplo. Não é o exemplo no mundo. Nós vivemos no planeta onde o sistema econômico que impera no planeta é o sistema que a gente vive, o sistema capitalista. A desigualdade social existe de um país para o outro, né? Porque o que rege é o sistema. O dinheiro não é ruim, porque o dinheiro tinha no feudalismo de um jeito ou de outro, moeda de troca, sempre existiu alguma coisa, sempre, em qualquer sistema. Né? Mas quando a gente vai falando desse excesso da desigualdade, é isso, assim, o desequilíbrio poderia ser capitalismo, mas ele precisa pensar numa forma que dê mais dignidade para todas as pessoas. E tem um equívoco grande com relação aos Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande potência mundial, porque também o que chega para a gente, a mídia, né? Aquela coisa do poder, né? Da mídia. A mídia tem um poder, assim, quando você perguntou lá, né? Chega muito ao lado bom. Mas os Estados Unidos tem muito morador de rua, os Estados Unidos tem tráfico, tem usuário de drogas, tem gravidez na adolescência, tem trocentos problemas. Tem problema de pessoas que perdem a casa para poder cuidar da saúde, porque não tem um sistema de saúde público. Então, os Estados Unidos têm muitos e muitos diversos problemas, né? Naquele país que não aparecem, né? Aumentou muito o número de moradores de rua nos Estados Unidos também durante a pandemia, como aumentou no Brasil. Só que economicamente é igual onde uma vez eu vi a cidade que eu moro aqui,
foi considerada, em um determinado ano, a primeira, a segunda, está sempre entre as primeiras em qualidade de vida, e aí apareceu com uma renda per capita, na época, que já deve fazer, sei lá, uns 7, 8, 10 anos, de R$ 7.000, a renda per capita da cidade. O que é a renda per capita? Que cada cidadão desta cidade tem uma renda de R$ 7.000. Não corresponde à realidade. A média. Então, você pega a renda per capita de um país, você pega lá, como acontece nos países desenvolvidos, você pega aquele valor que circula de dinheiro, divide pelo número da população, aí dá uma renda alta, só que não corresponde à realidade, porque muitas pessoas, a minha cidade não é uma cidade ruim, é uma cidade boa, sim, né? Mas você tem pessoas, uma grande parte da população, que ela não ganha 7.000, afinal ela não tinha ônibus, ela não precisava fazer, né? Ela poderia pagar uma escola particular, e poderia fazer outras coisas, poderia viajar mais, não, porque você vai pegar aquelas pessoas que ganham lá 1 milhão por mês, não sei o quê, que aí você divide esse 1 milhão por várias pessoas para dar 7 milhões, então essa é a questão da desigualdade, você tem um acúmulo de renda nas mãos de poucas pessoas, e isso tem estudos há muitos anos. Você tem, tipo, não vou dar um exemplo, mas é alguma coisa do tipo 1% da população do mundo ganha o equivalente aos outros 99%. E isso faz parte de um sistema que incentiva isso. Aí todo mundo luta para quê? Para querer ser 1%, que não vai ser nunca, né? Porque para ser 1% é justo. Mas para poder subir nessa escadinha, né? Então, tem essa coisa até que você falou da educação financeira. Por que não tem? Porque não interessa. Não interessa. Não interessa para um sistema que estimula o consumo, o acúmulo de dinheiro. O que vão te estimular? Usar cartão de crédito, aproveitar as ofertas, pagar em 10 vezes, né? Comprar sua casa própria financiada, trocar de carro. Isso é o que interessa para girar o dinheiro. Porque uma pessoa que ela tem um pouco mais de firmeza e noção de economia financeira, ela até é bom, porque ela consegue se organizar mais e conseguir mais coisas na vida, né? Dar uma organizada, mas ela também tem que ter valores muito sólidos para não vou comprar isso, não vou fazer aquilo, eu não vou cair nas armadilhas que insistem tanto para eu gastar o meu dinheirinho aqui, ali e acolá, como acontece com a maioria das pessoas, né? Então, não se tem muita educação financeira, não interessa muito, né? E aí uma coisa que você falou, que a pobreza gera uma desestruturação nas famílias, né? Não é uma regra, viu, Luiz? Eu também atuava na vara de família. Na vara de família, muitos casos chegam com muito conflitos, assim, sabe? Que desestrutura, desorganiza famílias. São pessoas com muito dinheiro, né? Muito abastadas, né? Então, não é uma regra, né? Por exemplo, uma vez me disseram, não é uma informação minha, não é um estudo meu e nem é tão atualizado, né? Que uma pessoa, eu trabalhava com criança em situação de rua no Brasil e veio uma mulher que era americana, mexicana, e fazia alguns estudos no mundo. E ela observou que no Brasil a gente via muita criança sozinha na rua. Na Índia tinha muita pobreza, mas estava a família toda unida na rua. Então, para ver que assim, tem muita família que ela é muito pobre, ela se mantém unida. Então, quando às vezes dá muita interferência na organização da família, às vezes ela já tem um padrãozinho melhor na vida. Porque quando o perrengue é muito grande, já nasceu no perrengue, já está acostumado. Até hoje eu fiz uma entrevista, né, de adoção, para o casal, para adoção, que estava dizendo que assistiu um vídeo que a criança falava assim, a criança que já é grande e que está lá para ir para adoção, e como não acham famílias para ela, porque ela já está muito grande, acabou gravando um vídeo, né? Tem alguns estados que fazem isso, e ela fala, né? E a moça me contando que a criança dizia que ela queria encontrar uma família rica e pudesse comprar material escolar para ela e comprar calçado e isso, assim. Coisa básica, não é ser rico. Isso não é ser rico. Material escolar. Eu estava falando sobre uma escola particular. Material escolar. E a moça chamou a atenção, disse assim, gente, tudo que falou era o básico, era o mínimo. Comida, então, para você ver como a desigualdade é grande. E, às vezes, uma família, quando ela está vive muito assim, mais pobre, ela se organiza naquilo,
né? Não faltando o básico. A miséria é diferente, que a miséria é aquela que você não tem o alimento na mesa, que você não tem comida, que você tem que ficar indo pedir por aí, né? É ruim, mas nem a miséria necessariamente desorganiza a família, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa que tem uma referência de pai e de mãe muito grande, né? E está muito emocionalmente equilibrada, uma pessoa que se sente muito, tem uma autoestima muito boa e que foi criada assim com um pai que catava material reciclável, com uma mãe que era empregada doméstica, né? Mas está com aquela vida muito organizada, como você pega uma pessoa que às vezes ela é muito rica, mas ela tem toda uma desorganização na vida dela, Emocional, por outras questões. uma É a desorganização maneira que as emocional. pessoas lidam, É. a maneira que as pessoas lidam com o dinheiro, né? Como as pessoas lidam com o dinheiro, que é necessário. É Você já ouviu aquilo que falar a em gente minimalismo? é aquilo que a gente estava falando no começo, né? São os valores, né? Se uma família é pobre, mas valoriza aqueles indivíduos dentro da família, né? Tende a surgir cidadãos de bem, cidadãos trabalhadores, produtivos na sociedade, né? E por outro lado, dentro de uma família dita rica, de classe média alta, mas não valoriza aqueles indivíduos da família, há um processo de degradação emocional, né? Então as pessoas Hum, elas se perdem porque não tem estímulo, elas vão ser, a vida vai cobrar, elas não vão aceitar porque já teve tudo na mão. Então se tornam pessoas menos produtivas, até mesmo hum. por essa questão emocional. E essa menina que você falou, ela foi adotada? Que queria o básico? Ah, acho que não, ainda não, mas eu não sei qual é a criança, não posso dizer. Não sei qual é. Não, sim, porque Até. quando fala essas questões assim, sabe? Isso aí me dá um baque por dentro, assim, porque eu acho muito triste essa situação, sabe? É. De crianças que não têm um pai, não têm uma mãe, que se sente rejeitada. Ontem eu estava conversando com um amigo, né? E ele estava falando sobre a situação dessa pobreza lá na parte, no Maranhão, no Acre, né? Que ele fazia viagens, representante comercial. E lá a questão da pobreza é tão grande que os pais, eles dão os filhos para a prostituição. E um dia, assim, aí ele começou a falar, eu fico até meio assim, meio com os olhos meio lagrimejados, porque é triste você ver uma situação dessa, né? Ele estava lá no apartamento, aí bateu uma menina no quarto dele. Ô tio, eu posso dormir com você? Aí falou assim: não, não, porque me dá R$ 5 então, porque se eu voltar para casa eu vou apanhar do meu pai. Cara, quando ele falou aquilo lá, é triste, sabe? Então, é, tem pessoas que ganham em cima dessa pobreza, né? É interessante deixar essas pessoas pobres, porque Uhum, elas vão manter esses poderosos no poder. Isso é triste, ô Marta, isso é triste, sabe? uhum, Você vê as pessoas lá escravas da pobreza e não vê outra solução. Elas vivem em cima de promessas. Ó, vota em mim que a sua vida vai melhorar. E passa 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos e é a mesma situação. E as pessoas votando e elegendo os mesmos representantes dela que mantêm elas na pobreza, sabe? Então, o sistema, como se diz, é bruto, é bruto. E quando se fala de planejamento familiar, desestruturação familiar, até mesmo de um lado capitalista tem isso e de um lado socialista também tem, né? Porque a gente vê lá o processo, porque assim, querendo ou não querendo, essas entidades religiosas, elas dão um norte moral para uma família. Então, quando a família é desestruturada e mantém aquela situação ali, ó,
essas pessoas ganham muito e mantendo aquelas pessoas na pobreza, né? E Com você, certeza. como profissional, Marta, você vê alguma solução a médio e longo prazo dentro da vida que você... Olha, Luiz, eu penso que, assim, teria que ter eu não vejo a curto prazo, com certeza não, né? A médio prazo, acho que vai depender muito do que é médio prazo. Eu acho que nesse momento, né, eu não vejo a nível mundial. Então, você pode ser que tenha Mundial. uma mudança num país ou outro, né, num município. Pode até ter, vou deixar aqui no Viva Voz. Tá me ouvindo bem, né? Sim. Pode até ter alguma diferença, como sempre teve uma fase melhor ou pior, uma cidade melhor ou pior, um país melhor ou pior, né? Mas tem muito equívoco no mundo, eu penso, sabe? Eu acho que tem muito equívoco no mundo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisaria ter esse desafio é de querer sempre responsabilizar muito o indivíduo, ou a família daquela pessoa, e começar a pensar mais amplo, pensar que o mundo pode ser melhor sim, pensar que a gente vive num planeta que pode ser que a gente passe por sérios problemas mesmo, né, de mudanças climáticas e tudo isso, mas que tem maneiras de mudar e olhar um pouco mais para frente. Esse discurso está muito batido de comunismo, Cuba, socialismo, capitalismo, como se o mundo não esteja sendo constituído no decorrer da história, com superação de um sistema e início de outro. Então, a gente nasce em determinado sistema no mundo, né? E a gente também não interessa muito que as pessoas sejam bem educadas, que as pessoas possam refletir muito, né? Porque, olha, se eu for te falar da lei do Brasil, nós temos leis excelentes, a nossa Constituição Federal ela é ótima. Se ela fosse cumprida, e pensando que uma Constituição Federal é uma lei, ela não é de um governo. Algum presidente que está ocupando o cargo em determinado momento, ele vai assinar uma lei. Mas uma lei ela é fruto da sociedade, de muita reflexão, de muita mudança, de muita discussão, de muita movimentação da própria sociedade, né, dos movimentos geralmente mais organizados, né, porque tem um monte de gente que não... A lei vai vir, vai mudar, vai acabar, ele só vai pensar na lei quando afetar a vida dele, né? Quando eu preciso daquela lei. Mas as nossas leis, elas são muito avançadas. Se elas fossem cumpridas, né, a gente não teria extrema pobreza, a gente não teria violência contra a criança, a gente não teria... As coisas seriam muito mais tranquilas. E dentro da nossa política de assistência social, política que eu digo política pública, política social, assim, existe uma grande valorização pela família, entende-se, está escrito isso, que você faz uma defesa da família, mas não uma defesa moral, no sentido de garantir que a família tenha condições, né, de se organizar, de viver, que é o primeiro espaço de experiência social de uma criança, né? Ali que a proteção precisa acontecer, contando com o Estado, contando com toda a sociedade, mas é ali que a proteção da criança e adolescente vai acontecer. Então, existe toda uma proteção em torno da família, uma valorização da família, que muitas vezes ela é muito mal interpretada. Então, você tem um discurso que defende a família e ofende a própria lei que defende a família, entendeu? Que já está ali posto, que tem que ser cumprido, né? E aí confunde. Então, se a gente não ampliar nossos olhares, né? Aumentar nosso conhecimento, fazer esses diálogos, né? De troca, de pessoas que entendem de um jeito outro do outro, porque eu vou, né, aprendendo com um, aprendendo com o outro, revendo meus conceitos, apresentando os meus conceitos, apresentando aquilo que eu aprendi e aprendendo com aquilo que o outro está me trazendo e eu nunca nem tive acesso, né? Ou seja, dialogando, a gente não caminha enquanto sociedade. E aí vão vindo muitas desinformações no meio desse processo, né? Por exemplo, eu participei de uma conferência nacional da assistência social uma vez, que existem conferências no Brasil todo que discute a assistência social, desde o município, do estado,
tá as coisas meio confusas nesse momento, mas do ponto de vista, inclusive, da lei. Aí tinha uma pessoa que, quando ela foi no meu grupo, a gente dividiu em grupo, uma conferência, sei lá, 400 pessoas, 500, você divide vários grupos, mas todos na mesma pauta para discutir os temas, aí vai para uma assembleia, vota, né, para poder mandar proposta para o Estado, que depois vai ser discutido o Estado, aí São Paulo vai mandar proposta para o Brasil, Minas, enfim. E a pessoa, ela ia e falava assim, eu só vou para a conferência estadual se for para defender a família, se não for para defender a família eu nem vou, e não sei o quê. E eu fico assim, gente, mas o que ela está falando, né? Porque você vê que é uma pessoa que ela estava ali que nunca leu a política da assistência social, nunca leu uma... Porque a política é toda baseada nisso, então você tem convivência, proteção para convivência familiar e comunitária, né? Dentro da própria lei de adoção, você vai tentar trabalhar com a família de origem, depois você vai colocar a criança numa família substituta, ou seja, família de origem, família extensa, família ampliada, família substituta. Você está sempre trabalhando com família, sempre falando em família. Na saúde você tem, né, o programa de saúde da família. Então, assim, a família está tão dentro da lei, desde a Constituição Federal de 88, todos os esforços são feitos nesse sentido. E, às vezes, uma questão mais moral ou mais de disputa de outras coisas vem no meio sem compreender tudo isso e começa a destruir coisas que levaram décadas e ainda estão em construção, porque qualquer processo de transformação ele é muito lento, né? Ele é muito lento. Qualquer processo de transformação social ele é muito lento e é compreensível que seja lento, porque você está lidando com pessoas que têm opiniões diferentes, experiências diferentes, culturas diferentes, valores diferentes, né? Formação diferente. Então, você juntar tudo isso, né? Então, o que eu diria? Eu acho que uma das soluções para a vida seria a gente se respeitar, colocar até valor cristão em prática, né? Porque às vezes fala tanto de valores cristãos e cristão e não se coloca. Mas vamos tirar o cristianismo estou falando do cristianismo por causa dessa onda forte agora, né? Mas é você entender que as pessoas são seres, né? Tem a individualidade dele. Então, eu respeito, né? Eu respeito a individualidade do outro, eu respeito a religião do outro, eu respeito a orientação sexual do outro, eu respeito a mulher, o homem, eu respeito a criança como criança, né? Eu respeito o trabalhador como trabalhador e valorizo, seja qual for o trabalho que ele esteja realizando, né? Eu valorizo o planeta, eu cuido da natureza, eu valorizo os animais, né? Acho que as famílias estariam até melhores, mais organizadas. Muitas famílias, às vezes, elas têm se desestruturado também por diferenças de valores, né? Tem pessoas que vivem muito bem com isso, que se olha, eu sou evangélica, meu marido é espírita, eu respeito que ele é espírita, o outro respeito que é evangélico, que a gente vive bem, nossos filhos têm liberdade para escolher se eles querem seguir nossos passos ou não. Tem família que é muito radical, então tem pessoas que são muito radicais. Então, tipo, eu não aceito você porque você pensa diferente de mim, então eu afasto você de mim, né? E aí coloca valores assim morais como se tudo que ela pensa ela está corretíssima, né? E não existe, né? Toda verdade é uma verdade relativa, né? Ninguém tem uma verdade absoluta. Então eu imagino que é possível. Eu penso que é muito possível a gente melhorar a nossa condição do país e, consequentemente, a condição da vida das famílias. E tem coisas que não dependem da questão econômica, é da questão cultural mesmo, é do valor moral, é aquilo que a pessoa carrega, e que a gente vai tendo, vai sempre, seja então o país pobre ou o país rico, ele lida com problemas muito também parecidos, né? Pode não ter uma questão moral de um lado, vai ter de outro, mas eu acho que a gente precisa unir forças para construir um mundo melhor, né? Que tenha valores mais sólidos, valorizar mais o ser humano, respeitar mais o ser humano, respeitar mais a individualidade das pessoas, né? Que não é o individualismo, mas é aquilo que me torna eu. Isso é meu, né? Eu sou um ser que me constituo com as questões da sociedade, com a minha cultura, com a minha família e tudo, mas também tenho as minhas, né, questões individuais, e respeitar isso, né? E dialogar e viver bem. Então,
E nós avançamos muito, isso é importante falar, viu, Luiz? A gente avançou muito nessa questão do planejamento familiar, controle familiar, assim, controle de natalidade, aliás, a gente avançou muito, muito. E é perigoso até retroceder, né? Porque à medida que você fala assim, olha, o posto de saúde distribui camisinha gratuita. Tem pessoas que já vão entender que está distribuindo camisinha gratuita para um menino de 14 anos, incentivando ele, e não é, né? Então você tem profissionais que estão ali, que vão orientar, né? Até para que público. Então, assim, o mundo já avançou, a gente avançou em muitas coisas, a gente precisa continuar avançando, a gente não pode retroceder, né? Assim como a gente tem que avançar e também de tentar desconstruir alguns padrões, de achar que assim, o país que é rico não tem pobreza. Não, desigualdade social existe em todos os lugares, né? Porque é uma lógica da desigualdade, é aquilo que você falou, né? Alguém está ganhando muito para o outro ter. Uma criança ter que se prostituir por R$ 5, né? Aquela pobreza ali, você vai ter alguém ali naquela mesma região que ganha muito dinheiro. Então, se eu tivesse diminuir a desigualdade econômica ajuda em muitas coisas, sem dúvida, ajuda em muitas coisas. Diminuir a desigualdade econômica. E não é assim, eu me mato de trabalhar, outro tem que se matar de trabalhar, e aí ele iria ganhar porque eu tenho, porque eu me matei de trabalhar, porque esse que se matou de trabalhar, às vezes nem tem contato com o filho mais, né? E aí entra nessas questões da organização da família. Então, é você achar o meio termo, né? De todo mundo achar que todo mundo tem direito de ter uma vida boa, mas também não precisa comprar colar de R$ 2 milhões, né? Não precisa furar toda a terra para ficar achando diamante, rubi, não sei o quê, para pendurar no pescoço. A gente sabe que tem utilidades, né? Mesmo dessas pedras, tem uma utilidade que é real, que precisa ser usada, mas, né? Então, eu acho que a gente está avançando. No modo geral, a gente tem avançado bem. Eu acho que se ouve falar na violência contra a criança e adolescente é porque também quebrou um tabu. Antes isso ficava ali na família, hoje assim, não, vamos escancarar. Essas famílias não são perfeitas, mesmo quando elas estão tudo bonitinho, pai, mãe e filho, né? Tem muita família que não está perfeita, tem muita família que está ali abusando sexualmente de uma criança. Então a gente tem que ir lá e escancarar. Então aparece mais os problemas, mas na verdade eles estão sendo cuidados e eles não eram cuidados, muitos não eram cuidados. Marta, parabéns pela sua atividade. Sou fã, assim, dessa disponibilidade assistencial dessa profissão sua, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a sua participação e agradecer ao público. Muito obrigado a você pela sua atenção. Você quer falar mais alguma coisa? Não só agradecer a você, dizer que foi um prazer poder ficar esse tempo, né? Dialogando e trocando, né? E isso, e agradecer aí a quem vai ver isso, né? Também espero estar contribuindo de algum modo, né? Com a reflexão, e acho que é isso. A gente tem muito potencial. Acredito muito no ser humano. Eu acredito muito no ser humano. Se eu não acreditasse, eu não estaria nessa profissão. De jeito nenhum, já estaria odiando um monte de gente. Então, não, acredito no ser humano, eu acredito que todos têm o seu valor e que a gente precisa sempre respeitar muito e não julgar muito e nem generalizar nada, não. Porque cada um tem lá a tua historinha, a tua realidade. É isso. Muito obrigada, viu, Luiz, pela oportunidade de poder me colocar aqui. Tá. E isso ficou bem claro nos exemplos que você deu, né? Foram tão ricos os exemplos que você fala, pô, você vê só um lado, mas tem esse lado, tem esse lado, tem esse lado, tem esse lado, tem esse lado. Então é muito amplo e muito complexo para a gente ficar batendo ponto. Não, é assim, tem que ser assim. Não, não é assim, não. A gente tem que analisar todos os pontos. Muito obrigado. E você que ficou até agora com a gente aqui, eu agradeço. E espero que você gostou. Compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal e muito obrigado e até o nosso próprio Papo Alto Astral. Muito obrigado.